Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória do martírio de São João Batista no dia de hoje, e é difícil até dizer alguma coisa a respeito disso, porque quando lemos a passagem do Evangelho de hoje, da festa de hoje, e vemos a crueldade, a dureza do coração, a que ponto pode chegar um ser humano quando se coloca como inimigo da verdade? É uma crueldade sem tamanho, é uma coisa odiosa, uma coisa asquerosa. Saber que está no erro, ser iluminada pela verdade e ainda assim decidir, por livre e espontânea vontade, a permanecer no erro, faz com que qualquer pessoa seja capaz de fazer a mesma coisa que Herodíades e sua filha. Isso é uma das maiores verdades da vida humana. A partir do momento que nós tomamos conhecimento da verdade, a partir do momento em que somos iluminados pela verdade, só temos duas opções: ou nós abraçamos e aderimos à verdade, ou nós somos seus inimigos. Só é possível uma dessas duas coisas. Na lógica, na boa lógica aristotélica, se diz tertio non dato. Não existe uma terceira opção. Não podemos. Não é possível que alguém conheça a verdade, saiba que está no erro e ainda assim continue fingindo que tá tudo bem. Não. O ódio começa a crescer de forma gradativa. A pessoa passa a se tornar uma pessoa má, numa forma gradativa, escalonada, aos poucos, passo a passo, a tal ponto que isso que Herodíades fez, de pedir a cabeça de João Batista num prato, se torna algo indiferente. Vocês acham que nessa noite, na noite em que esta mulher pediu a cabeça de um homem justo e santo, como o Evangelho nos diz, num prato, pediu que ele fosse degolado, vocês acham que ela teve pesadelos ou que dormiu em paz? Certamente dormiu em paz, porque o que a incomodava era a existência e a vida do profeta. Talvez essa tenha sido a melhor noite de sono dela em muitos e muitos anos, porque vivia já há muito tempo em concubinato com o irmão do seu esposo, o seu cunhado, o rei Herodes. E desde o dia em que resolveu assumir este concubinato, teve que se encontrar com a verdade, muitas vezes dita pela boca de João Batista: vocês não podem fazer isso, isso está errado, isso é contrário ao casamento, ao matrimônio, isso é pecado, isso desagrada a Deus. E desde aquele dia, ouvindo a verdade, sendo iluminada pela verdade, o ódio só crescia no coração dela. E é capaz de que, daquele dia até o dia da morte de João Batista, ela não tivesse uma noite em paz. Porque todas as vezes que se deitava e colocava a cabeça no travesseiro, a verdade vinha como que um golpe de espada, dizendo: você está no erro, você precisa mudar. E como disse, não existe uma terceira opção. Não existe. Ou se aceita, se adere à verdade, ou a odeia. O ódio só aumenta no coração de Herodíades. Por isso nós vemos tanta naturalidade no Evangelho de hoje. É de forma tão natural. Chega a dar dor no coração quando nós ouvimos este relato.
Quando Herodes diz a Salomé: pede-me o que quiser, ainda que seja metade do meu reino, eu lhe darei. Veja, se abriu uma possibilidade infinita diante daquelas duas mulheres. Quantas portas não se abriram? Qualquer coisa que pedissem ao rei, as sedas mais finas, os perfumes mais caros, todo o ouro da Galileia, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que fosse pedido, seria concedido. E quando Salomé vai a Herodíades e pede à sua mãe a sugestão: o que vou pedir? Sem titubear, sem vacilar, a cabeça de João Batista. É de uma crueldade sem tamanho. Isso é algo que, de fato, nenhum ser humano monstruoso é capaz de dizer com essa naturalidade, com essa tranquilidade, como essa mulher disse. Talvez nem os piores assassinos da história da humanidade teriam tanta naturalidade, diriam algo assim com tanta facilidade. Mas isso é feito de alguém que se esconde da verdade. Isso é feito de alguém que busca ser inimigo da verdade. Quando os grandes mestres de espiritualidade, os grandes santos nos dizem que o pecado endurece o nosso coração e embotece a nossa inteligência, é disso que nós estamos falando. Vejam o que é capaz de fazer o pecado num coração humano. Pedir a cabeça de um homem justo e santo. E assim aconteceu. João Batista é para nós um testemunho de que a verdade tem um preço. E muitas vezes o preço da verdade significa a nossa vida. Pode ser que não sejamos levados até o martírio final, mas por estarmos na verdade, atrairemos o ódio de todos aqueles que são inimigos da verdade. Tentarão assassinar a nossa reputação, começarão dessa forma. Porque estamos na verdade, porque somos amigos da verdade, os inimigos começarão por ridicularizar-nos, começarão a levantar perseguições contra nós, até que, se tiverem a oportunidade, pedirão as nossas vidas. Este é o caminho de todos aqueles que se colocam do lado da verdade. Mas eu preciso dizer a vocês que é muito melhor estar na verdade, ser amigo da verdade, ainda que isso signifique perder a vida, do que viver como Herodíades, Herodes e Salomé. É muito melhor estar na verdade. É muito melhor estar do lado de Deus. Eu tenho certeza que quando foram buscar João na prisão, quando ele viu os soldados indo buscá-lo, ele sabia que havia chegado a sua hora. E eu tenho certeza que talvez ele tenha chorado de alegria, porque a certeza de que tenho é que foi o dia mais feliz da vida dele, porque o preço que ele pagou foi muito pequeno para permanecer do lado de Deus.
Que Deus nos ajude, meus queridos irmãos e irmãs, por esta Eucaristia que nós celebramos no dia de hoje, a não sermos como Herodíades, Herodes e Salomé. Que Deus nos ajude a enxergarmos a verdade e a aderir à verdade do Evangelho, para que não corramos o risco de que nossos corações sejam endurecidos e sejamos capazes de fazer a mesma coisa, se não pior, do que aquilo que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Ao passo que também pedimos a Deus a graça de sermos como João, amantes da verdade, que é Cristo, o caminho, a verdade e a vida, ainda que isso nos custe a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.